Sejam bem-vindos. Pode vir, sente-se. Vamos tomar um cafezinho. Se ajeita aí. Vamos conversar um pouquinho, porque café e conversa é coisa boa, não é? Do que nós vamos conversar? Ciências? Filosofia? De religião? Que tal juntar tudo e falar da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião? Esse é o convite que te faço. Durante um tempo de um café, nós vamos falar dessa doutrina que tanto nos ilumina e tanto consolo nos traz. Sente aí, se aconchegue. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossa mão tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem é do Espírito da Verdade e se encontra no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu preferi começar a nossa conversa por aqui, para que possamos entender por que são chegados os tempos, quais foram os homens e os acontecimentos que possibilitaram que o tempo fosse aquele para que a doutrina fosse divulgada para toda a humanidade. É claro que desde o momento em que Jesus anunciou essa vinda do Consolador prometido no futuro, o Paracleto, já havia um planejamento do plano espiritual para que tudo no decorrer do tempo fosse justo e certo para que pudesse acontecer a vinda deste evento. Eram preciso modificações no plano moral, científico, filosófico, intelectual e cultural. A Terra ainda não estava pronta para receber este ensinamento, porque era preciso mudanças em todos os níveis. Muitos espíritos evoluídos foram enviados para alavancar a evolução, tanto no aspecto moral quanto no aspecto intelectual, que são os dois grandes campos de aprimoramento do espírito. Era preciso a vinda de Descartes, de Francis Bacon, de Roger Bacon, de Galileu, de Giordano Bruno, de Nicolau Copérnico, de Isaac Newton, de Charles Darwin, de Wallace, dos racionalistas, dos empiristas, dos iluministas, idealistas, românticos e toda mais essa constelação de pensadores que desde a antiguidade grega até os tempos precedentes à vinda do Paracleto tiveram um papel importante. Era preciso uma transição do absolutismo, onde um rei imperava e determinava tudo o que poderia, para o parlamentarismo, para a república, para a liberdade de imprensa, a tolerância religiosa, para que tivesse a Revolução Francesa com a igualdade de direitos e a Reforma Protestante, para trazer novamente a discussão da religião para um campo filosófico. Novas leis na economia, o surgimento do marxismo e tudo mais, e além das ciências sociais
que passaram aí a propor uma ruptura com a tradição filosófica. Mas é preciso voltarmos ainda mais no tempo. É preciso lembrarmos que houve, desde o princípio em que a filosofia surgiu, desde o princípio de que o homem começou a olhar para a natureza, olhar para o céu e indagar-se do porquê das coisas, é que se começou a preparar o campo, principalmente na filosofia, para que culminasse com a doutrina espírita. Foi preciso Pitágoras, com a sua simbiose espiritual, trazendo ali pela metempsicose, os jônicos, na busca de uma origem única, de uma substância originária. Foi preciso Heráclito, que nos definiu o devir. Parmênides, com a procura do ser e com o seu sentido absoluto. Também muito importante Sócrates, que nos trouxe a ética. Platão, que trouxe o conceito de imortalidade da alma, da reencarnação. Aristóteles, que nos trouxe também o fundamento das ciências físicas, da metapsíquica. Também Plotino, com o neoplatonismo, investigando a alma, até chegarmos no Renascimento, que trouxe para nós aquela fase de buscar a rebelião contra os dogmas, contra tudo aquilo que a ciência pôde produzir. Foi preciso que Descartes viesse, o pai do pensamento moderno, que criou o discurso do método, sob a inspiração do Espírito da Verdade, ele mesmo afirma isso. Também Spinoza, que trouxe para nós a Ética, um livro maravilhoso, e que foi um precursor do Livro dos Espíritos. Tivemos ainda aí os séculos XVII, XVIII, XIX, onde a filosofia caminhou do empirismo para o racionalismo, depois para o humanismo, o iluminismo, o positivismo, o romantismo, o cientificismo. Tudo isso, o conhecimento foi progredindo, a autoridade foi questionada para se procurar compreender a realidade, até que chegou um momento em que a razão e a ciência começaram a dominar o pensamento, as discussões, e foi uma busca para renovar, procurando trazer novamente o valor do sentimento, a questão do espírito da alma, tentando fazer uma conexão com o sagrado, com a natureza, sem dogmas, com coisas às vezes até esotéricas, trazendo um certo misticismo e também questões espiritualistas, porque era já evidente o surgimento da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Mas é interessante que no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. Na 145, como é que tantos filósofos antigos e modernos têm tão longamente discutido sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade? E a resposta dos espíritos é certeira. Esses homens eram os precursores da ideia espírita eterna. Prepararam os caminhos. Eram homens e podem terem se enganado porque tomaram as suas próprias ideias pela luz. Os seus próprios erros colocam a verdade em evidência, mostrando os prós e os contras das suas concepções. Aliás, por entre estes erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos dá a compreender. José Herculano Pires, no seu livro Introdução à Filosofia Espírita, nos traz um panorama que sintetiza tudo o que temos falado aqui até agora. Ele nos narra que a filosofia espírita se apresenta para o investigador imparcial como o delta natural em que se desemboca no presente toda a tradição filosófica. Desde a origem,
passando ali pela antiga Grécia, 4 a.C., pela filosofia dos tempos medievais, que vai de 1 a século II depois do Cristo, Renascimento, século XV, a filosofia moderna, século XVI, a contemporânea, que a partir do século XVIII até a presente data, foram fluindo, caminhando, trazendo para nós, ponto a ponto, partes dessa grande verdade, cuja síntese se encontra na filosofia, na doutrina espírita. O espiritismo é um avanço intelectual que tangencia as religiões, mas não é nenhuma delas. Podemos, assim por dizer, que o pensamento espírita já estava no ar há muitos séculos, até que finalmente veio para a vida e no trato diário. E hoje se faz cada vez mais forte através das vozes dos mortos, influindo no nosso cotidiano, através dos espíritos que vieram há milhares de anos de distância. Moisés, Platão, Sócrates e tantos outros grandes pensadores, que inclusive muitos deles vieram a se comunicar com Kardec para confirmar tudo aquilo que eles já haviam dito séculos e séculos anteriores. E nós vamos finalizar este nosso primeiro encontro trazendo o próprio Kardec, que na Revista Espírita de 1863 faz a seguinte declaração: o primeiro período do Espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. O segundo foi o período filosófico, marcado pelo aparecimento de O Livro dos Espíritos. Desde esse momento, o Espiritismo toma um caráter completamente outro. Foram entrevistas, seu objetivo e sua abrangência, obtendo-se nele a fé, a consolação, a racionalidade e a filosofia como ponte de ligação. A rapidez de seu progresso foi tal que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa conseguiu tal façanha. Mas, como todas as ideias novas, ele teve adversários, tanto mais encarniçados quanto maior era a ideia, porque nenhuma ideia grande pode estabelecer-se sem ferir interesses. E assim, meus amigos, como acabou o café, nós finalizamos o nosso primeiro encontro. Eu aguardo você. Temos muito mais o que falar sobre essa doutrina de luzes. Um abraço.